E o Senado abre a sessão para decidir se Dilma Rousseff irá a julgamento. Veja com Carolina Nogueira, da TV Câmara. A gente está acompanhando então essa sessão aqui no plenário do Senado, que vai analisar justamente se será aberto o processo contra a presidente afastada Dilma Rousseff por crime de responsabilidade. O que está em julgamento nesse momento é se as provas são suficientes para a abertura, se a presidente Dilma Rousseff deve ir a julgamento por crime de responsabilidade. Nessa fase ainda não está em análise o mérito das denúncias. A sessão está sendo presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Ele abriu a sessão, então, dando aos senadores direito a colocar as suas questões de ordem. As questões de ordem são intercaladas com o direito do contraditório, ou seja, um senador que apresenta a questão de ordem é imediatamente sucedido por um que responde a essa questão de ordem também. Em seguida, a sessão, o presidente Ricardo Lewandowski também já anunciou que às 1h da tarde, às 13 horas, a sessão será suspensa durante 1 hora até às 14 horas, para então um intervalo de almoço, sendo retomada às 2 horas da tarde. A gente continua acompanhando o que está acontecendo aqui no Senado Federal, mas também o que acontece nas comissões da Câmara dos Deputados. Nesse momento, a Comissão de Constituição e Justiça está reunida para votar a proposta de emenda à Constituição que cria um limite de gastos federais durante 20 anos. Os gastos, se for aprovada essa PEC, ficam limitados ao que foi gasto no ano anterior, mais a inflação. Os deputados analisaram uma inversão de pauta que podia adiar a análise dessa matéria. Esse pedido foi rejeitado e os deputados então começaram agora há poucos minutos a discutir realmente, efetivamente, o mérito da PEC. Quem é contra essa matéria alega que ela vai privar o cidadão de mais investimentos que o beneficiem lá na ponta, mas o relator garante que o projeto prevê um teto, mas não mexe na vinculação dos recursos. Segundo ele, as despesas da educação e da saúde serão preservadas dentro dos limites constitucionais. É essa discussão que está acontecendo, então, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nesse momento. A gente passa também pela Comissão Especial de Combate à Corrupção, que analisa as 10 medidas contra a corrupção que foram propostas pelo Ministério Público. Foi ouvido mais cedo, até agora há pouco, o procurador da República da 2ª Vara Federal Criminal da Procuradoria da República no Paraná, Deltan Dallagnol, ele que atua na Operação Lava Jato. Ele ressaltou agora há pouco que a maior parte dos processos referentes à corrupção no Brasil acaba prescrevendo por falta de julgamento, ou então tem suas provas anuladas. Segundo ele, isso causa uma grande impunidade no país. Ele apresentou um estudo da Fundação Getúlio Vargas que diz que 97% dos casos de crime de corrupção no país acabam em impunidade. Como a gente disse, ele é coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, que investiga esses crimes de corrupção na Petrobras. Segundo ele, só 3%, segundo esse estudo que ele apresentou, só 3% dos casos de corrupção no país recebem, então, efetiva punição. Aqui no Senado, a sessão continua, então, a previsão é de uma sessão que dure entre 20 e 30 horas, que se arrasta ao longo de todo o dia de hoje, ao longo de toda a madrugada, até amanhã, então, comandada pelo presidente do STF, Ricardo Lewandowski. Na sequência dessas questões de ordens que estão sendo apresentadas pelos senadores e respondidas por outros senadores também, o primeiro a falar na sequência disso será o relator do processo, o senador Antônio Anastasia. Ele vai ter 30 minutos para apresentar o relatório final sobre esse caso que foi aprovado na comissão especial na semana passada. Depois disso, os demais 80 senadores terão então prazo de 10 minutos para apresentar o voto deles em relação a se a presidente afastada Dilma Rousseff deve ou não ser julgada por crime de responsabilidade. A gente continua acompanhando a sessão aqui no plenário do Senado, mas a gente volta na TV Câmara com o plenário Ulisses Guimarães, na Câmara dos Deputados, onde acontece nesse momento uma comissão geral sobre o projeto que flexibiliza então as regras de exploração do pré-sal.